Nós, na apostila, estamos em fundamentos metodológicos. E o que lida fundamentos metodológicos? O como estudarmos a teologia pactual, tá certo? É o como estudar. Então, nós estamos buscando métodos fundamentais para o estudo da doutrina pactual, da teologia pactual. E nós vimos, a aula passada, as aulas que tivemos para trás, a necessidade de equilibrar teologia sistemática e teologia bíblica. Nós já avançamos daí. Segundo ponto agora, segunda aula, tipologia, tá certo? É uma doutrina essencial para a hermenêutica e a interpretação das Sagradas Escrituras. Tá bem? Para quem for lidar com a apostila, página 10. Se quiserem, podem acompanhar também no slide, ou ambos. Então, a introdução para nós aqui. Ao lermos a Bíblia, percebemos que certos eventos, pessoas e instruções do Antigo Testamento parecem apontar para algo maior que será plenamente revelado mais adiante. Então, já em nossa introdução, nós podemos ter uma ideia do que é tipologia aqui. Quando nós lidamos com as Escrituras, nós vemos que eventos, pessoas, instruções do Antigo Testamento, elas apontam para algo maior do que elas mesmas. Quando nós olhamos personagens bíblicos como Davi, né, ou como o próprio templo, sacerdotes, os sacrifícios, nós vemos que eles tinham significados reais lá, não eram ilusórios, tá? Não estavam lá como algo que não tinha o seu valor particular naquilo que estava sendo realizado. Eles tinham, tá? O sacrifício, eles tinham o seu valor real, tinha sua importância real. Porém, quando nós olhamos para o todo das Escrituras, nós vemos que eles apontam ou apontavam para algo maior do que eles mesmos. Assim também personagens das Escrituras. Isso não é por acaso. Deus, em sua sabedoria soberana, conduziu a história da redenção de forma progressiva e intencional. Ou seja, nunca esqueçam disso. Quando nós lemos, estudamos a teologia pactual, nós estamos estudando a história da redenção que ocorre revelada de forma progressiva. E aqui, quando nós pensamos nesse aspecto progressivo, a tipologia já deve vir à nossa mente, já deve vir ao nosso entendimento. Por quê? Porque Cristo, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós temos Cristo revelado. Ele já não é um mistério, ele está revelado. Mas aonde nós encontramos Cristo na Antiga Aliança? Como perceber o Evangelho na Antiga Aliança? Através do estudo tipológico, nós conseguimos perceber a história da revelação, não iniciada nos Evangelhos, mas desde Gênesis, crescendo ponto após ponto. E como nós conseguimos olhar isso lá? Através de sombras e tipos. Deus, em sua sabedoria soberana, conduziu a história da redenção de forma progressiva e intencional, preparando o caminho para a revelação plena de Cristo. Qual é a importância da tipologia, então? A tipologia é uma chave importante para compreendermos essa progressão. Se nós não utilizarmos sombras e tipos, como enxergarmos essa progressividade da revelação do Evangelho na Antiga Aliança? Você vê Cristo como você vê no Novo Testamento, na Antiga Aliança? Nós vemos, irmãos? Nós vemos o Evangelho claramente como nós temos na Nova Aliança? Nós não vemos. Mas quando nós percebemos, como Paulo nos ensinou, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Não é? A sombra, ela projeta algo, não é? Porém, ela não é o algo em si. Cristo é a realidade. Tudo aquilo que nós temos na Antiga Aliança, os seus cerimoniais, como bem falou o irmão Wellington, apontavam para Cristo, a realidade plena.
Diferente da alegoria, a tipologia parte de realidades históricas instituídas por Deus como sombras, que antecipam realidades futuras, como nós temos no texto que nós acabamos de ler. Reveladas com mais clareza na nova aliança. Então, aquilo que eu tenho, irmã Dora, na antiga aliança, o evangelho lá em Gênesis 3,15, que aquele que nasceria da mulher esmagaria a cabeça da serpente, quando nós olhamos para a nova aliança, olhando para o Cristo na cruz, a vitória de Cristo na cruz, isso para nós já não é uma sombra, mas já é uma realidade. Mas Gênesis 3,15, o evangelho está lá como uma sombra, um tipo. Era funcional lá já? Sim, pois desde a queda ninguém foi salvo por obras, somente pela graça. Compreendê-las é essencial para ler a Bíblia como uma unidade centrada em Cristo. Se eu falo que a história da revelação, a Bíblia aqui, ela é uma unidade, né? Ela é uma unidade. Temos NT, AT. E quando nós vamos ler o Antigo Testamento, o que parece, quando dá a página branca e nós mudamos para o Novo Testamento, parece que nós entramos em um outro universo totalmente distinto. Há quem pense que mudou até... O Deus é outro, né? É um outro Deus. Não é? Mas nós afirmamos através da teologia pactual que Gênesis e Apocalipse compõem uma unidade. E essa unidade ela é redentiva, progressiva naquilo que Deus revelou de forma histórica. E como que eu consigo dizer que há uma unidade entre Antigo e Novo? Eu estava lendo o Antigo Testamento, aí acabei o Antigo Testamento e cheguei no Novo. Quando eu cheguei no Novo, me apareceu uma galera chamada fariseu, saduceu, apareceu sinagoga. De onde que surgiu esse povo? Não parece que mudou tudo, né? Parece que não há unidade. Parece que ali era uma realidade e aqui é outra realidade. Aqui nós temos a história da redenção e eu enxergo bem ela. Eu vejo Cristo vindo, eu vejo Cristo indo à cruz, eu vejo os apóstolos ensinando Cristo, Cristo ressuscitou, nós temos as doutrinas todas a respeito disso na igreja. Porém, olha só o que o Paulo nos faz. Ele nos faz olhar essas coisas que são realidades aqui, olhando para cá. E aqui, ele vai enxergar nos tipos e nas sombras a realidade que está acontecendo aqui. E interpretando essas coisas aqui, ele coloca elas aqui como cumpridas e consumadas. Com isso, nós temos a unidade bíblica, a unidade pactual. Por isso que, ainda que exista de fato uma dispensação da lei, uma dispensação do evangelho, elas cumprem os seus papéis, mas não dividem a obra da redenção. Por quê? Porque a obra da redenção ela é uma somente. Mas como nós conseguimos enxergar isso aqui? Através dos tipos. Isso é o estudo da tipologia. Nós temos aí o objetivo da aula, capacitar o aluno a compreender e aplicar a tipologia bíblica como um recurso legítimo de interpretação da escritura da teologia pactual batista reformada, reconhecendo a intencionalidade divina na revelação progressiva e na centralidade de Cristo em toda a escritura. Cristo como centro de toda a escritura. Mais uma vez repetindo, como que eu enxergo Cristo na antiga aliança. Portanto, aqui você está em um tema importantíssimo para a interpretação bíblica. Segundo Paulo, entendendo tipologia, por que nós aqui não temos elementos judaicos em nossos cultos? Por que, irmãos? Eram sombras do que haveria de vir. É importante nós sabermos disso. E como nós lidamos com as sombras? Se elas eram sombras das coisas que haveriam de vir e as coisas que haveriam de vir veio,
nós olhamos elas como consumadas em Cristo e a interpretamos assim, tá? Por isso, hermenêutica, que é a forma de interpretarmos os textos bíblicos, a redenção bíblica nas Escrituras. Então, o primeiro ponto que nós iremos ver aqui, o que é tipologia. Tipologia é um método de interpretação bíblica que reconhece pessoas, eventos. O Senhor usa um evento quando ele conversa com Nicodemos. A serpente levantada no deserto é um evento? Serpente levantada. Instruções do Antigo Testamento apontam de forma simbólica e antecipada para realidades maiores e mais completas reveladas no Novo Testamento, especialmente, que é o ponto principal, em Cristo Jesus. Tá? Por exemplo, Adão é um tipo de Cristo, pois sua ação afetou toda a humanidade, assim como a de Cristo. Como o Cordeiro Pascal é outro tipo, pois aponta para o sacrifício de Jesus. Esses tipos são reais. Tá? Esse é um ponto crucial. A teologia falha quando ela olha para o tipo como algo que não tivesse importância aquilo que ele estava realizando em seu contexto original. Descartar o seu valor real. Não é isso. Eles tinham o seu valor real, histórico, mas também servem como sombra de algo maior que viria depois. Estão entendendo, irmãos? Bem clara essa parte, né? Então, ainda o que é tipologia, os elementos essenciais da tipologia. Nós entendemos elementos essenciais dela. Semelhança. Há uma correspondência entre o tipo e o que ela aponta. Tá? Então, nós encontramos entre o tipo e o antítipo semelhança. Nós vimos uma semelhança entre Adão e Cristo. Então, funciona assim. Outro ponto, história. Os tipos são eventos ou pessoas reais na história da redenção. Não é uma mera alegoria. Não são fatos que podem ou não podem ter ocorrido. De fato, eles ocorreram. Foco no futuro. O tipo apontam para algo maior que ainda viria. Quando nós olhamos o texto sagrado, nós vamos ver, por exemplo, que aquilo que está sendo dito a respeito daquela pessoa, não é? Por mais que seja real, nós vemos que a promessa que está sendo dita a ela não se cumpre completamente. Necessita de algo maior, como o próprio Davi. Nós vemos que aquilo que quando nós olhamos o texto sagrado apontando para o que está sendo dito para Davi, nós vemos que não se cumpre totalmente nele. O texto está exigindo algo maior do que ele mesmo, algo maior do que o evento que está sendo condicionado historicamente a ele. Progresso. O antítipo é o cumprimento, é maior e mais completo. Davi foi rei? Foi rei. Ele foi um rei perfeito? Cristo é rei? É um rei perfeito? Cristo cumpre plenamente o reinado? O cetro de justiça de Cristo é igual ao cetro de justiça de Davi? A balança de Davi é igual à balança de Cristo? Não é. Então nós sempre veremos isso, tá? Clareza retrospectiva. Entendemos melhor os tipos olhando para trás à luz do Novo Testamento. Então, para que nós possamos entender com maior clareza como esse evento, esse personagem, essa instituição está funcionando lá como tipo, nós precisamos olhar para lá com os óculos apostólicos, com o olhar da nova aliança, aquilo que Deus revelou para os apóstolos, como nós fizemos aqui em Colossenses. O que Paulo nos fez? Olhar para trás para aqueles eventos todos e enxergá-los como cumpridos em Cristo. Em resumo, a tipologia mostra como toda a história bíblica caminha em direção a Cristo, que é o progresso.
está indo à cruz. Não é isso? Está indo para a cruz. E a cruz é o ápice, né? É o mistério revelado. E como que esse mistério, que é revelado no Novo Testamento, dá os seus sinais na Antiga Aliança? Através de sombras e tipos. Bem? Mas a doutrina apostólica vai dizer: aquilo que era mistério é revelado. Tá bem? Alguma pergunta, irmãos? Então aqui agora nós vamos ver a relação entre um tipo e seu antítipo. Os tipos revelam algo maior e diferente que eles mesmos. Algo maior e diferente que eles mesmos. A tipologia bíblica não se limita a uma simples progressão ou ampliação de algo pequeno para algo maior. Tá? Ela mostra uma mudança de qualidade. Os tipos são sombras que apontam para realidades maiores e diferentes. Os antítipos. A relação não é apenas de escala, mas de natureza. Isso é importante nós entendermos. Por mais que haja essa progressão, não é simplesmente uma coisa que era menor na antiga aliança e se torna maior na nova aliança. Ela tem mudanças de qualidade. Vamos olhar um exemplo. Jesus, por exemplo, é chamado de verdadeiro pão do céu. João, capítulo 6, versículo 32 e 33. Mostrando que o maná era apenas uma figura dele. Porém, Jesus não é um maná progredido, é? Não é. Há uma mudança, tá certo? Há uma mudança o que se refere àquilo que representava. Paulo afirma que a rocha que deu água no deserto era Cristo em figura. Leis cerimoniais, tabernáculos e sacrifícios são chamados de sombras, enquanto Cristo é as substâncias. Então, os tipos revelam algo maior e diferente que eles mesmos. Não é simplesmente um progresso daquilo que vai crescendo e aumentando, continuando a mesma coisa, destacando a revelação simplesmente num aumento de tamanho. Há uma diferença aqui, daquilo que é sombrio, daquilo que é tipo para aquilo que é de fato a realidade. Os tipos revelam algo maior e diferente que eles mesmos, assim como uma sombra representa algo real, mas não é a própria realidade. Os tipos indicam a verdade sobre Cristo, mas não são Cristo. Não é? Se você ver a sombra de alguém, aquela sombra está projetando este alguém, porém a sombra não é o alguém. O alguém é a coisa real, tá? Porém, a sombra, ela projeta o alguém. Eles comunicam algo verdadeiro, mas limitado. O sangue dos animais, por exemplo, não perdoava o pecado, mas apontava para o sangue eficaz de Cristo. Como o escritor de Hebreus vai nos ensinar. Os sacrifícios da antiga aliança não tinham o poder de tirar pecado. Por isso, os sacrifícios eram repetidos sempre. Aquela coisa sempre repetida. Purificava cerimonialmente, carnalmente, externamente. Porém, a consciência era sempre afligida. Internamente, sempre afligida. Porém, o que o judeu tinha no sacrifício apontava para a palavra da promessa. Não é? Criam em um Deus que perdoava pecado. Servia para recorrer para um Deus perdoador, misericordioso. Quando eles criam na palavra da promessa, de um Deus que levantaria um filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que restauraria e faria um povo para ele mesmo, através desse representante, desta semente. B. Tipos funcionam em dois níveis. Irmão, se quiser fazer uma pergunta, comentário, pode levantar a sua mão, tá? Os tipos no Antigo Testamento... Não. Os tipos no Antigo Testamento têm um significado real em seu contexto imediato.
Para acompanhar esse ponto aqui, vamos abrir lá em Salmo 2. Pode ler para mim aí, Mateus, por favor? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O rei disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrarás, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Olhando para isso aqui, os tipos do Antigo Testamento têm um significado real em seu contexto imediato. Qual seria o contexto imediato neste salmo? A coroação de Davi como rei? Sim. Reis que naquele tempo se levantaria contra quem? Davi. Mas também apontam para algo maior. Tá? Apontam para algo maior. A progressão do texto nos mostra isso. Que tudo que está contido nesse salmo não é suficiente, completo em Davi como este rei. Precisa de algo maior que ele mesmo. E vamos olhar, quando eu disse olhar do novo para o antigo. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Mateus, lê do versículo 23 de Atos até o versículo 31, por favor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer isso, para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Versículo 25 diz assim: a igreja recebe informações de perseguição e eles vão orar. Os irmãos vão orar. No versículo 25, eles vão citar um salmo em sua oração. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então esse salmo que eles vão citar na oração, eles entendem que é um salmo escrito por Davi e ensina pra gente a doutrina da inspiração, né? O texto bíblico sendo inspirado por Deus. Outro ponto que a gente aprende nesse texto aqui, o Novo Testamento reconhecendo os salmos como um texto inspirado por Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Qual salmo eles estão orando?
Salmo 2. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu. Eles estão aplicando como esse salmo? A quem? A Cristo. Entenderam? Entenderam tipologia, meus irmãos? Davi deixou de ser Davi no Salmo 2? Não, mas há um apontamento para algo maior do que ele mesmo ocorrendo na nova aliança. Por isso vai dizer, os antítipos, que são diferentes em natureza e mais plenos em significado. Por exemplo, o sangue de animais purificavam cerimonialmente, nível terreno. Tá? Ou seja, a teologia pactual, a teologia de Deus com Abraão, a teologia de Deus com Moisés, o pacto sinaítico, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, exigia rituais cerimoniais para este povo pertencer à terra. E quando eles participavam desses cerimoniais, como os sacrifícios, purificavam essas pessoas externamente para a permanência na terra, para a vida em comunidade como o povo de Israel, para a vida no templo, para o culto. Porém, isso era externo. Não tirava a consciência de pecado dessas pessoas. A antiga aliança não tinha o poder nela mesma de fazer novas criaturas. Paulo nos ensina isso em Romanos. A lei tinha o poder de transformar a natureza de uma pessoa morta em seus delitos e pecados em uma natureza viva para com Deus? Não, mas não podia purificar a consciência ou perdoar pecados de fato, nível celestial. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que é nos unir a Deus, que é trazer ao homem regeneração, uma nova natureza. Ainda assim, esse sangue ensinava, mas tinha uma função específica lá. Não valia de nada os sacrifícios. Ainda assim, esse sangue ensinava sobre o verdadeiro perdão que viria por meio de Cristo. Alguém respondeu o questionário? A primeira pergunta diz o seguinte: por que a teologia pactual exige humildade no estudo da revelação? Alguém respondeu aí? Não, né? Kaique respondeu. Kaique, responde para nós aí, Kaique. Dora, eu vou falando aqui, você pode ir corrigindo aí, tá? Se a gente precisar falar aí o que você fez. Eu vou corrigindo. A forma que eu vou corrigir aqui, falar, ela é uma resposta mais ampla, porque ela é toda extraída da apostila e colocada aqui. Não significa que a de vocês precisa estar assim também. Então, o conceito já está válido aí, tá? Por que a teologia pactual exige humildade no estudo da revelação? Bom, porque ela lida com o mistério da vontade de Deus revelado progressivamente na história. Nem tudo foi revelado de uma vez, e muito do que sabemos depende da consciência, da descendência divina. Estudar os pactos exige reconhecer nossos limites e depender da palavra como único fonte autorizada, tá bom? Então, se você colocou aí que, de fato, nós lidamos, a teologia é o estudo da revelação de Deus, nós conhecemos e o que conhecemos porque Deus revelou, né? E mesmo aquilo que Deus revelou, nós dependemos do Espírito. Então, com isso, não há espaço para soberba e arrogância. Teologia é feita de joelhos. Amém? Qual é a diferença básica entre teologia bíblica e teologia sistemática? A teologia bíblica segue o processo. Quem ia responder isso? Não tem? Pastor? Eu estou me ajudando parando de nada. Pode falar. A teologia sistemática, ela é uma síntese de doutrinas a partir da Escritura, enquanto a teologia bíblica é um estudo da progressão da revelação de Deus. É isso aí. Tá certo. Bom? Se você não respondeu, responda assim, que vai estar certo. Você pode colocar também, vamos lá, de forma... A teologia bíblica segue o progresso da revelação na ordem em que Deus a revelou na história, né? Enquanto a teologia sistemática organiza as doutrinas por temas, né? Buscando coerência e clareza doutrinária. Ambas são necessárias. Tá? Então, sistemática lembra sempre do tema sistematizado. Quando você pensar em teologia bíblica, lembra sempre de história, progressividade, lembra da Bíblia como um todo. Pensa sempre de Gênesis, Apocalipse, e você vai conseguir ir recordando. O que o princípio da criação e pacto nos ensina sobre a relação de Deus com o homem? Tá?
Ensina que a obediência natural do homem a Deus não gera recompensa. Deus criou o homem e não deve nada ao homem. Toda a recompensa parte do pacto. Deus pactuou com o homem. E ali, no pacto, a condescendência de Deus. Deus se inclina a abençoar o homem devido à sua obediência. A vida eterna e outra bênção só pode ser concedida por meio de pactos instituídos por Deus. Deus não deve nada para o homem por ter criado o homem. Tá? Assim, Deus faz pactuando com o homem. A pergunta 4 diz o seguinte: como a distinção entre lei e evangelho protege a doutrina da salvação? Ao mostrar que a justificação não vem pela obediência à lei. Isso é muito importante. Nós entendemos a doutrina, a distinção entre lei e evangelho, ela protege a doutrina da salvação nesse ponto, tá? Não vem pela obediência à lei, mas pela fé no evangelho. Essa distinção preserva a graça como base da salvação. Confundir as duas categorias leva à mistura de fé e obras, o que é contrário à mensagem central do evangelho. Para o entendimento da salvação, nos mostra que não é pela obediência da lei que somos salvos, como também os salvos não são chamados a viver uma vida dissoluta e libertina. Né? A lei é os frutos daqueles que foram salvos. Entender essa distinção preserva o evangelho nesse ponto. Nem legalismo e nem libertinagem. Porque cada pacto deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto histórico, tá? Porque os pactos são instituídos por Deus com um propósito específico em momentos diferentes da história da redenção. Cada pacto ele falou e teve as suas leis positivas em relação àquele período da história. E precisamos entendê-las lá. Aplicar as características de um pacto a outros sem base bíblica leva à interpretação errada e sistemas teológicos distorcidos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse tempo.